É importante nós percebemos que muitas vezes a Bíblia nos fala para considerar o fim das coisas de uma maneira que isso impacte o estilo de vida agora. Por exemplo, João escreve falando a respeito da vinda de Cristo, o apóstolo João, e ele fala de como isso vai impactar diretamente a forma como eu e você vivemos hoje. Ele diz o seguinte, 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ser filho de Deus é algo extraordinário, mas João diz isso é agora. O que vem depois, a atualização, o upgrade, o update que está chegando, nós ainda não sabemos exatamente a que ele vai nos promover. Mas aí ele afirma o seguinte, ele diz, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então João está dando a dica, ele diz, olha, não temos clareza do que vem, mas nós sabemos que nós vamos ser parecidos com ele. Outro dia um irmão ficou empolgado, falou para mim, pastor, nós vamos ser a quarta pessoa da Trindade. Eu falei, menos. Mas porque a Bíblia está falando de algo que ela nem definiu com clareza o que será. João termina dizendo no verso 3, e todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Quem vislumbra o seu futuro passa a viver o presente, preparando-se para tal futuro. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu e você entendemos a importância de viver preparados, nós precisamos entender que isso vai afetar o nosso estilo de vida. Eu tenho visto alguns pregadores desdenhando da mensagem da vinda de Jesus. Tenho visto alguns deles dizendo, esse é o tipo de mensagem de uma igreja derrotada, que desistiu de lutar pelo mundo, né? Que simplesmente não quer avançar e conquistar. Eu digo, e de onde você tirou essa ideia? Porque quando nós falamos de estar preparados para a morte, não significa que nós desistimos de viver. Então, por que estar preparado para a vinda de Cristo significa desistir de qualquer outra coisa? A lógica deveria ser a mesma, nós precisamos estar preparados, seja para ir ao encontro dele ou para ele vir ao nosso encontro. A questão é que, a qualquer momento, tudo pode findar. O tempo todo a Bíblia fala dessa terra, dessa vida e das coisas aqui como passageiras. Paulo escreve e diz a Timóteo, diga aos ricos desse mundo que não ponham a sua certeza, a sua esperança na incerteza das riquezas. Ele está falando para a gente que tinha grana dentro da igreja. Mas está dizendo, esse negócio que você tem é incerto. Tudo que é terreno é incerto, é passageiro. Jesus diz, aqui a traça e a ferrugem corrói e consome, aqui os ladrões minam e roubam, mas o tempo todo ele dizia, junte tesouros no céu. A Bíblia não está dizendo que você não possa ter nada na terra, mas está dizendo, não ponha num pé de igualdade o que você junta aqui, o que você junta lá. Então juntar lá não significa desistir da forma como vamos viver aqui, até porque é o estilo de vida que vivemos aqui que determina o como nós vamos entesourar do lado de lá. E quando falamos da vinda de Jesus, nós precisamos entender que toda a mensagem bíblica, ela nos chama muito mais a uma visão de frutificação e trabalho do que de desistir dele. Eu gosto de dizer, quando eu falo de prontidão, eu preciso estar realmente preparado para partir a qualquer momento. Seja os próximos segundos, os próximos minutos, as próximas horas, os próximos dias, os próximos anos, eu tenho que viver num estado de prontidão para partir a qualquer hora. Mas quando falamos de dedicação, quando falamos de plano de trabalho, o que eu tenho dentro de mim é uma preparação para quem almeja viver o máximo de tempo possível para poder fazer tudo isso para Deus. E uma coisa não precisa necessariamente excluir a outra. Se ele vier antes de eu trabalhar muito, eu estou pronto para partir. Se ele não vier tão rápido, eu não desisti, eu tenho sonhos e planos para trabalhar muito para ele. E quando você olha para a linguagem dos próprios apóstolos, não era diferente. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1. Eu vou ler do verso 20 ao 25. Ele diz, minha ardente expectativa e esperança. Deixa eu fazer uma pausa. Ardente, está falando de algo que queima. Ardente expectativa e esperança. Ele está falando, tem uma expectativa, uma esperança queimando dentro de mim. O negócio pega fogo dentro de mim. O que é? Ele diz, é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, e também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele diz, não importa se eu vou ter tempo de vida para trabalhar, se eu morro depressa, se eu serei martirizado logo. Ele diz, seja pela vida ou pela morte, eu vou engrandecer a Cristo. Aí qual a afirmação que ele faz? Clássica, conhecida. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer
é lucro. Se tenho mais tempo de vida, eu só tenho uma meta, Cristo, viver para Ele, servi-lo, agradá-lo, honrá-lo. E se eu morrer e não viver tudo que eu planejei, lucro! Porque o que está me aguardando lá de lá é melhor do que qualquer coisa que eu e você possamos desfrutar do lado de cá. Mas ele não está falando que em função de ter algo bom do lado de lá, ele desistiu do lado de cá. Dá para perceber a diferença? Então ele diz assim, entretanto, se eu continuar vivendo, se eu tiver mais tempo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Paulo está dizendo, se vivo mais, posso dar mais fruto. E diz assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Paulo diz, pessoalmente, eu preferia vazar. O morrer é lucro, é incomparavelmente melhor. Mas seria egoísmo eu pensar só no que é melhor para mim e não pensar no que é melhor para vocês. Por causa de vocês, cambada de crente lento, e diz, eu tenho que retardar aquilo que é bom para mim, para ajudar vocês a alcançar algo melhor. Ou seja, a consciência de que havia algo incomparavelmente melhor nunca o fez desistir de trabalhar. E basicamente a escolha dele diz, eu estou apertado, vou ser honesto, mas o céu pode esperar. Eu quero frutificar. Em toda a linguagem de Paulo, você vai ver um camarada que ele queria, sempre parecia estar planejando fazer mais para Deus. Olha que comentário interessante em Romanos 15, dos versos 22 a 25. Ele diz, essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Está falando dos crentes de Roma. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Primeiro ele fala que no lugar onde ele estava, ele não tinha mais trabalho. Tenta imaginar um cara falando, já evangelizamos todo mundo, já plantamos todas as igrejas, já formamos todos os líderes, não tem mais o que fazer aqui. E diz, eu estou de olho na Espanha. Espero quando eu for para a Espanha, eu ainda passe por vocês em Roma, depois vocês me encaminham para lá, porque eu tenho que produzir entre vocês e lá. Mas antes de vocês, portanto, antes da Espanha, ainda estou focado em Jerusalém. O camarada o tempo todo estava dizendo, não importa se num lugar esgotou o trabalho, eu arrumo outro lugar para trabalhar. Ele tinha essa obsessão pela frutificação. Ele nunca desistiu de absolutamente nada. Aliás, o apóstolo Pedro nos faz pensar a importância de planejar ser frutífero até depois da partida. Olha o que ele diz, 2 de Pedro, capítulo 1, de 12 a 15. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, lembra que isso era gíria para falar do corpo na época, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Está lá em João 21, 18 e 19. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. O camarada está dizendo, eu quero trabalhar e frutificar até o fim. E não só até o fim. Depois que eu não estiver mais aqui, eu quero garantir que o legado siga frutificando. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, o senhor tem plano de aposentar? Eu falei, de jeito nenhum. Uma vez eu ouvi uma frase do grande evangelista, a lenda, Reinhard Bonk, e diz, eu quero ser que nem aqueles Boeing 777, que no final da pista de decolagem está na maior velocidade. E diz, quando estiver no fim da vida, nos meus últimos dias, eu quero estar no maior pique, eu quero estar na maior carreira. Porque, meu amigo, se for para estar só velhinho aqui, sem trabalhar, só dando trabalho, eu digo para Deus, me leve antes. Porque a única razão para fazer o céu esperar aquilo que é incomparavelmente melhor, que é o lucro, é poder frutificar. Se não for para frutificar, eu digo para Deus, então não vamos retardar as coisas, vamos acelerar. Mas essa mentalidade, eu vou produzir até o fim, eu vou produzir, eu vou frutificar até depois, sempre norteou quem tinha um entendimento do que era a vinda do Senhor. Alguns acham e dizem que esperar a volta do Senhor é sentar e cruzar os braços. Já vi muita crítica. Há uma igreja que fala da vinda de Jesus, como que insinuando, vocês não querem trabalhar. Eu digo interessante que os apóstolos que pregaram essas verdades, comunicadas pelo próprio Senhor, fizeram coro com a mensagem de Jesus,
de que entender a vinda de Cristo nos remete ao trabalho e não à desistência dele. Dá uma olhada comigo ao que Jesus falou em Lucas 12. Me perdoe, vou ler um texto um pouquinho extenso. Aliás, uma hora dessa, lendo os evangelhos, procure perceber o quanto Jesus falou a respeito do assunto da sua vinda. Em Lucas 12, a partir do 35, ele diz: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando ele vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Servo implica a ideia de trabalho. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se o servirá. Gente, deixa eu fazer uma pausa. Em 1 Samuel 2,30, Deus diz: eu honro aqueles que me honram. Quando ele encontrar servos vigilantes, o que é que Jesus diz que ele vai fazer? Ele diz: vão trocar de papel, vão trocar de lugar. Agora eu boto vocês à mesa. E eu, Senhor, é que vou servir vocês. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu retornar, todos os meus servos, todos os que trabalharam para mim, todos os que estavam aguardando esse momento, serão honrados. Eu não sei você, mas fico empolgado com isso. Ele prometeu aos seus discípulos na última ceia: eu não beberei de novo do fruto da vide até aquele dia em que eu faça de novo convosco no reino de meu Pai. Paulo diz que quando ceamos, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós não apenas olhamos para trás para recordar a morte, mas nós estamos lembrando a promessa: Ele virá. E quando Ele vier, haverá recompensa. O que será cear com Ele? O que será ter Ele servindo à mesa? Mas vamos continuar o texto. Ele diz assim: quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Toda a mensagem de Jesus é sobre vigilância. Sabe o que eu acho curioso? É a capacidade do ser humano de querer dar um jeitinho. Anos atrás, saiu uma série de livros, depois virou uma série de filmes deixados para trás, que basicamente era o que fazer para arrumar se você não tiver se preparado como ele mandou. Eu digo: gente, mas ele mandou preparar. Ele não mandou desobedecer a ordem do preparo para depois tentar dar um jeito e arrumar. Aliás, na minha doutrina, isso tudo é balela. Em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que as 5 que não estavam prontas foram bater a porta, ouviram a voz: eu não vos conheço. A porta estava fechada e não se abriu. Ou seja, você que decida pagar para ver se tem chance depois de perder o bonde. Eu prefiro levar a sério o que ele falou. O tempo todo ele está dizendo: estejam prontos, estejam preparados. Quer seja para a vinda dele, quer seja para a nossa ida. Eu e você fomos chamados a viver prontos. Quem está entendendo? Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todo mundo? Para a crentaiada no geral, para aqueles que vão se converter, aquela turma lá em Curitiba daqui 2000 anos também. Jesus responde: o Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir? E começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber, a embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. A mensagem é muito direta, é muito objetiva, é muito esclarecedora. Jesus está dizendo: se estiver pronto, vai ser honrado. Se esculhambar, achando que porque não aparecia ainda, não venho mais, haverá juízo, haverá julgamento. Eu prefiro focar na recompensa. Paulo diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Haverá um dia de recompensa. Eu citei antes, vou repetir, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Outro dia um irmão falou para mim: eu trabalho na minha igreja e ninguém vê. Falei: o mais importante é que quem te chamou para fazer o que você faz, está vendo. E ele vai te recompensar. Paulo, que esperava a vinda de Cristo, que dizia: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, que dizia: não quero partir porque eu tenho que trabalhar mais. Afirma em 1 Coríntios 15, 10, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Não sei de onde tirar a ideia que esperar a vinda de Jesus é cruzar os braços, sentar e ficar fazendo nada.
Todos os que pregaram essa mensagem eram pessoas que davam uma resposta de produtividade. Aliás, Pedro, 2 de Pedro 3,9, fala sobre esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Ele está falando da segunda vinda de Cristo. Significa que esse dia deve ser não só esperado, mas Pedro está dizendo que esse dia pode ser apressado. O que significa isso? Muitas vezes a gente vê a frase de Jesus lá, aquele dia e hora ninguém sabe, e a gente imagina como fosse uma folhinha, um calendário, que Deus tem o dia e a hora marcada e diz, só não vou contar para ninguém, mas quando chegar a hora, eu volto. Assim como nós temos um conceito, e nós usamos muito isso, apesar dele não ser bíblico, quando alguém morre, a gente diz, pois é, quando chega a hora, não tem o que ser feito. Quem foi que te disse que tem uma hora e que essa hora não pode ser mudada? Que tem uma hora, a Bíblia fala de uma sugestão, porque o livro de Eclesiastes diz, porque morrerias antes do tempo. Então parece que Deus tem um tempo, parece que Ele quer longevidade, uma bênção completa, e a gente pode mudar isso. A Bíblia diz, se honramos os pais, nós vamos aumentar os dias, vamos ter longevidade. Mas a Bíblia diz que a desobediência e a desonra pode levar a encurtar os dias. Se os dias podem ser aumentados ou encurtados, quem foi que disse que tem um dia pré-determinado? Nós não teríamos poder nenhum de participação em aumentar ou diminuir a nossa vida. Ah, mas Jesus falou do dia e hora. Nós servimos a um Deus presciente, que conhece todo o desfecho. Mas quando a Bíblia diz que esse dia pode ser apressado, é porque Ele pode. Como? Jesus comparou os dias da sua vinda e diz, vai ser semelhante aos dias de Noé. Nós temos muitos paralelos do dilúvio com a vinda de Cristo. Havia uma data pré-determinada para o dilúvio? Não. Muita gente diz, não, Deus falou, serão em 120 anos. Não foi isso que Deus falou. Em Gênesis 6,3, antes fala do dilúvio, Deus diz, os dias do homem serão 120 anos. Em qual contexto? E diz, o meu espírito não agirá para sempre no homem porque é carnal. O homem vivia quase 1 milênio e não correspondia para Deus. Deus está dizendo, eu vou baixar a duração de vida dele. Depois dessa declaração, Deus vai falar com Noé. A Bíblia diz que Noé tinha 500 anos de idade quando seus filhos nasceram. Depois que seus filhos nasceram, Deus falou com ele. O dilúvio foi no ano 600 da sua vida, ou seja, ele teve menos de 100 anos para construir a arca. Essa conta de que tinha 120 anos para a arca ser construída não bate. Não era disso que Deus estava falando. Quando é que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. A Bíblia diz, todo mundo entrou, Deus fechou a porta pelo lado de fora. Quando a arca estava pronta, o dilúvio veio. Quando é que Jesus volta? Quando a igreja estiver pronta. E nós podemos apressar o dia da vinda. Como? Justamente com uma mentalidade dessa. Temos que estabelecer o reino de Deus. Temos que proclamar o reino. Temos que cooperar com o Senhor. Temos que não apenas ficar orando, clamando, Maranata, vem Senhor Jesus, mas trabalhar para que Ele venha. Pedro disse que uma das razões pelas quais o Senhor não retarda a sua promessa, mas está sendo paciente, é porque Ele deseja que todos se salvem. O anseio dele é a expressão do seu amor, oferecendo salvação ao maior número possível. Como acreditar que ele viria antes de uma grande colheita? Mas por que não apressar o dia da sua vinda trabalhando em prol da colheita? Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, viver pronto para partir não significa sentar, ficar de braços cruzados, mas significa justamente o contrário. Com isso tudo, eu gostaria de te convidar a fazer uma breve reflexão. Se o Senhor Jesus viesse nos próximos minutos, ainda essa noite, você estaria pronto para partir com Ele? Quando a Bíblia diz, estarão 2 no campo, um será tomado, o outro será deixado, você seria levado ou ficaria? Mas na eventualidade do Senhor não vir, se esse órgão que bombeia o sangue dentro de você parasse de bater e você tivesse que partir, você está pronto? Pastor, o que significa estar pronto? Para quem nunca entregou sua vida a Jesus, reconhecer sua condição de um pecador, reconhecer que Cristo é o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, e que não há nenhum outro nome, como diz Atos 4,12, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso começa com a conversão, com a entrega da vida a Cristo. Mas não se limita a isso. Porque já disse antes que o mais importante não é a forma como você começa, mas como você termina. Se você vai perseverar, se você vai permanecer nele. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15,
e essa é uma palavra que traz temor ao meu coração, e diz no verso 1, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, no qual continuam firmes. Por que lembrar um evangelho que já receberam e no qual eles estão firmes? Não era nem informar, porque já conheciam, não era convencer a receber, já tinham recebido, não era tentar fazer voltar para ele como se estivesse abandonado. Ele diz, no qual vocês estão firmes. Mas qual era o propósito dele lembrar? Ele diz, por meio dele, desse evangelho, vocês são salvos. Se, olha o condicional, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Ele está dizendo que alguém pode crer em vão, se ele não reter a palavra, se ele não guardar a sua fé. Há pessoas que ao longo do caminho se esfriam, se afastam, se desviam. Para esses, estar pronto e preparado significa começar com uma reconciliação, com um conserto. Talvez se diga, pastor, meu caso não é nem falta de conversão e nem que eu desviei. Mas como andei dando uma esfriadinha, honestamente, não estou tomado da plena certeza. Isso precisa ser alinhado, e eu gostaria que antes de celebrarmos a ceia do Senhor, você pudesse ter um momento com Deus e que você respondesse de forma honesta, não para mim, não para ninguém à sua volta e nem só para si mesmo, mas responda ao Espírito Santo. Se fosse nos próximos minutos, você está preparado? Entenda que se você não está, eu não estou aqui para te apontar o dedo nem para te acusar, mas que Deus me enviou aqui como uma expressão da misericórdia dele, dizendo, arrume as coisas, não deixe para depois. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos que a consciência do que nos aguarda possa impactar a nossa forma de viver e o nosso estilo de vida. Oramos, ó Deus, que cada um entenda a importância de que quando chegar a hora da sua partida, ele precisa ser encontrado vestido e não nu, como diz as Escrituras. Nós oramos por essa capacidade não só de entender, mas de corresponder com a Tua palavra e viver em estado de alerta e prontidão. Quer isso aconteça por meio da nossa ida, quer isso aconteça por meio da sua vinda, nós queremos estar prontos. E queremos que essa consciência do que nos aguarda nos leve a viver a nossa vida de forma diferente. É hora que o Senhor ajude meus irmãos e irmãs a não apenas entenderem, mas a corresponderem com a sua palavra. É hora que hoje seja um dia de conserto, de recomeço, de ajuste, de alinhamento naquilo em que for necessário. É hora que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça. E que nos próximos minutos, quando celebrarmos, por meio da ceia, a aliança firmada com o Senhor, quando recordarmos a Sua morte e anunciarmos a Sua vinda, que nós possamos, ó Deus, fazer isso de modo digno, como diz as Escrituras, prontos, preparados. Oramos que aquilo que o Senhor começou siga frutificando, aumentando o entendimento e a resposta dentro de nós, mesmo depois desse culto e dessa reunião. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.